dos quadros convencionais que, evidentemente, não respondem mais aos desafios da humanidade, e muito menos aos desafios complexos deste pedaço da humanidade que nós temos por paixão, que é o nosso Brasil. Eu farei uma provocação que ambientará de forma basicamente histórica, embora com pistas para o futuro, que é a nossa tarefa, e o professor Mangabeira nos oferecerá então as suas reflexões extraordinárias. Então serei mais econômico, o máximo que eu puder, e para a gente usufruir aí o privilégio que nem sempre podemos ter de ter entre nós um homem dessa estatura. Eu tenho dito que não aceito a ideia de que o Brasil se reduza a uma disputa mesquinha, miúda, entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa redução, e esta redução está provocando um malefício extraordinariamente grave para o país, que precisa desesperadamente discutir em pluralidade de ideias sua situação e as pistas de uma solução a futuro. O tamanho da crise, o concurso multifacetado dessa crise, mais do que pede, suplica que os brasileiros nos reunamos de forma fraterna, respeitosa, com pensares e olhares diferentes para que a gente possa encontrar as pistas da saída. E eu sustento isso chamando os auditores que me dão atenção, o privilégio, como vocês estão fazendo hoje, para olhar o Brasil em 1980. Eu arbitro que naquele ano morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista, que produziu uma extraordinária proeza que prova, logo de plano, que não há defeito genético na sociedade brasileira. Nós somos capazes, entre 1945 e 1980, de produzir o mais sofisticado, veloz e complexo experimento de desenvolvimento industrial até aquela data da história do capitalismo mundial. Estamos sendo batidos pela China, mas é nossa essa referência histórica a provar por agora que não há defeito genético na nação brasileira. Quando nós nos coordenamos, quando nós ainda que perpassando muitas crises, rupturas, porque a nossa história não é uma história democrática nem pacífica, nós precisamos nos livrar dessa ilusão. A história brasileira é uma história violenta, autoritária, pouco amarrada à democracia e aos seus valores, especialmente aos valores da tolerância e do respeito às diferenças. E esse momento, então, mais uma vez, deve assustar os que conhecem a história do país. Repare, em 1980, a China representava ao redor de 1% do comércio do mundo, com 800 milhões de habitantes. E o Brasil representava 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. Portanto, relativamente, nós éramos muito mais desenvolvidos do que a China naquela data. E isso é ontem. O que aconteceu? Hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. A institucionalidade chinesa é intransplantável, como é intransplantável a institucionalidade manualizada por qualquer outro experimento que não consulte as nossas contradições, nossas potencialidades, nossas manhas. Nem é verdade que a institucionalidade chinesa nos sirva de exemplo, mas também, logo de plano, não é razoável supor que a institucionalidade desenhada em Chicago também vai nos servir de resposta concreta às nossas peculiaridades personalíssimas. Pois bem, mas se as institucionalidades são absolutamente intransplantáveis, o marco de economia política não são assim tão largamente generosos. Não é? Desde que a humanidade meio que vem espancando os extremos, não é? O socialismo real, que remanesce ali como caricatura na Coreia do Norte, para apenas citar aqui um exemplo, nada mais é do que uma exceção meio caricata. O mundo converge para uma economia que, se nós procurarmos êxito, nós vamos encontrar ali, basicamente, o Estado empoderado, com uma iniciativa privada convergente, não é? Com um consenso, ou pelo menos uma hegemonia moral e intelectual ao redor de uma estratégia de desenvolvimento, e uma universidade do pensamento acadêmico imediatamente comprometido em produzir as respostas técnico-científicas para esse desafio. Eu estou simplificando pela exiguidade do tempo e aproveitando a qualidade do auditório, da medida que vocês são infinitamente mais preparados do que a média das pessoas que teve o direito de ser. Portanto, eu posso simplificar o que não é tão simples assim. Por que o Brasil atolou em 1% e a China descolou para 12,5%? Ora, o Brasil de 1980 para cá está crescendo pífios 2% ao ano. Se descontarmos o crescimento populacional do Brasil, nós estamos crescendo ridículos, criminosos, 0,4% a renda por cabeça. A renda per capita do Brasil. Se agravarmos o argumento de que nós temos a mais aguda perversão na distribuição de renda, aí nós vamos ver que o país, na verdade, está estagnado desde 80. Com duas exceções
que nos distraem, mas não comprometem a regra. O ciclo de consumo felicitante, promovido pela cessação do imposto inflacionário, feito na iniciativa do Plano Real, porque no Brasil, ao contrário do que os manuais afirmam, a inflação não era uma doença da moeda, contra a qual logo se conjuram rupturas ou consensos. No Brasil, graças a esses estratagemas da nossa elite, a inflação virou um mecanismo absolutamente perverso de ganhar dinheiro para uma minoria plutocrata e para o setor público. Basta que eu lhes dê o exemplo da minha governança no Ceará. Eu determinei por lei a hospedagem de 100% dos saldos do Estado em conta única, imediatamente virei o maior correntista do banco, imediatamente exigi dele 100% da remuneração do meu saldo médio pela CDI e acertei com os funcionários minha principal despesa, reajuste trimestral. Veja a covardia, minha receita indexada diariamente, a razão de 14%, 15% ao mês, e a minha principal despesa reajustada trimestralmente. Que dia que eu ia querer que acabasse a inflação? Isso já é um desafio para quem estuda economia, compreender as especificidades da vida brasileira, que são contemporâneas. Eu não faço essa digressão histórica por mero retrato. Isso aqui são as raízes, as pistas do nosso drama contemporâneo, e se este diagnóstico, esse olhar for correto, as pistas como diria, da maravilha, da solucionática, que dizia ele, corresponde a cada problemática. Vocês não conheceram da maravilha, mas era uma figuraça. Ele e Beija-Flor conseguiam parar no ar quando ia fazer uma dor de cabeça. E helicóptero. Ele dizia, certo, só eu pego helicóptero e Beija-Flor. Então, repare bem, o velho modelo morreu porque ele baseava-se em pelo menos duas premissas que sumiram da realidade. A primeira, capital de longo prazo e barato, que virou smart money, basicamente arbitrando ganhos especulativos de curto prazo, via eletrônica, em tempo real, garotos operando como quem joga um videogame em Wall Street. Segundo, os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão e tomaram agora uma velocidade absolutamente frenética e uma centralidade dramática na opção de consumo, que não aceita mais conviver com o retardo tecnológico. E ao contrário da mitologia do laissez-faire, o domínio tecnológico não é global. Pelo contrário, nem sequer mais nacional é, porque nós temos agora verdadeiros clusters, verdadeiras regiões de alto dinamismo que nem sequer dentro dos países se replicam, constituindo uma rede de vanguardas, para usar a expressão mais própria do pensado do professor Mangabeira Unger. Pois bem, esses dois fatores subtraídos deixaram o Brasil com um modelo morto e nós não tínhamos energia política dedicada a refletir sobre isso lá como cá. Tínhamos a redemocratização, que era um momento grave, o país precisava celebrar um consenso e esse consenso tinha que ser raso. Nós não íamos discutir economia política porque imediatamente o consenso se dissolveria. Precisava do Teotônio Vilela, do Luiz Guimarães, do Tancredo Neto, do Franco Montoro, de um liberal-democrata, um democrata cristão, e do Partido Comunista do Brasil. Então, essa unidade só se daria numa agenda rasa que longe passava da questão econômica. Então, nós tínhamos que nos concordar, de acordo em anistia, eleição direta constituinte. Ganhamos todas. Outra lição preciosa para esses tempos deprê que a sociedade brasileira está induzida a pensar. A minha geração, eu vou fazer 60 anos esse ano, ganhou todas. Nós acreditamos no milagre da política porque nós fomos lá, que nem o Júlio César, vimos e vencemos. Né? Todas, ganhamos a agenda inteira. Porém, ao vencermos, né, chamamos um homem que tinha memória nacional desenvolvimentista, que poderia dar o testemunho consequente, embora conservador, do necessário desenho de um novo modelo, que era o Tancredo Neves, e aí nem o Sófocles teria coragem de escrever uma tragédia com essas características, não é? Porque se o Sócrates escrevesse uma tragédia em que o presidente da República, depois de uma ditadura, eleito, na véspera de tomar posse, morre, a turma dizia assim, peraí, Sócrates, pegou pesado, nem dá para ninguém acreditar, né? E aconteceu com o Brasil. Morre Tancredo, assume ninguém menos que o velho representante do ancião regime, o Sarney, e nós outros todos tínhamos que proteger o Sarney, porque era o fiador da democracia recém-conquistada, porque olhando de hoje, até parece que nós exageramos, mas na verdade nós não sabíamos se os militares iam aceitar aquela transação, enfim, com uma constituinte não desenhada ainda, etc. Bom, o preço agora dos escombros do velho modelo é um processo superinflacionário. Esse processo superinflacionário, com a indexação, virou negociata, como eu já tentei demonstrar.
e, portanto, desenhou-se uma casta de interesses defendendo o status quo. E, de novo, nós tivemos uma tragédia que agora o mundo, a partir do colapso da União Soviética, começa a experimentar, né, uma onda que chegou-se um energúmeno a chamar de fim da história, que é a ideia de que a resposta para a humanidade é entender que as instituições do Atlântico Norte foram vitoriosas no confronto ideológico e que cabe ao resto do mundo de desenvolvimento retardatário replicar, imitar as instituições vitoriosas no enfrentamento da Guerra Fria, e isso significaria o fim da história. Olha, que grande bobagem. Cabe aqui uma lógica de que o neoliberalismo não é um palavrão, é apenas e gravemente um marco de economia política em tudo por tudo impertinente à história do mundo e à história brasileira e ao nosso drama contemporâneo. E eu estou falando isso para provocar, porque eu não sou um neutro observador da cena nacional. E eu desafio intelectualmente para a gente conversar sobre isso, porque eu compreendo as virtudes do mercado. Diferente de certos setores da esquerda mais antiga, eu compreendo a vitalidade da iniciativa privada, eu compreendo o papel do mercado, da competição, da concorrência, da livre iniciativa para o progresso da humanidade. Só que eu afirmo provocativamente que jamais houve desenvolvimento produzido pelo mercado. O mercado sabe melhor do que ninguém garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Isto ele sabe. Mas deixado livre, a gente já sabe o que é que dá. Inequidade, instabilidade, crise, rupturas. E isto é óbvio, né? Assim, se a gente sair da intoxicação ideológica, é só observar. Mas eu tenho dito, para respeitar o argumento de quem pensa diferente, que se eu fosse um lord inglês, eu até entenderia o que aconteceu com Margaret Thatcher, depois do Reaganomics ali nos Estados Unidos. Ora, os ingleses estavam competindo solitariamente quando emerge um mercado novo, agressivamente competitivo, da indústria do Oriente. E esta indústria do Oriente vem competir no mercado europeu e em terceiros mercados, desgravado do ônus do estado de bem-estar social, do welfare state, que supergrava o produto produzido por média na Europa. Portanto, parecia uma obviedade que era preciso desmontar a cunha fiscal para restaurar a competitividade sistêmica do produto europeu vis-à-vis, né, o Oriente. Evidentemente que isso se revelou um equívoco, um olhar superficial, porque, evidentemente, a Alemanha demonstrou, por ganhos de produtividade que ainda seguem extraordinários, que é possível, por outros caminhos, ganhar esta competição sem necessariamente desgravar o Estado, desmontar o welfare state, que revelou sua missão quase impossível. Mas a Europa está em frangalhos políticos porque ainda não conseguiu superar a perplexidade conceitual e, especialmente, os jovens viram todos os partidos, do centro-direita à centro-esquerda, à esquerda, irem ao poder e aplicar o mesmo ideário. De maneira que hoje é uma desmoralização meio generalizada da política tradicional, que é um fenômeno à parte, que vale para lá, reflete aqui, mas definitivamente nossa realidade é outra. Sob o ponto de vista econômico, nosso problema de competitividade sistêmica nunca foi uma cunha fiscal, nunca foi, e sob o ponto de vista da política como necessidade central do viver nosso coletivo, também aqui a centralidade da política ainda é vital. Dada a obra por fazer, dada a inequidade, dada a violência, dada a deseducação, dada a doença, dada todas as realidades complexas de um país que tem 14 milhões de famílias sem moradia, que tem 13 milhões e 300 mil desempregados, mais de 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, correndo da repressão, e que tem 60 mil homicídios nos últimos 12 meses, 8% apenas dos quais investigados. Falar em Estado mínimo diante de uma realidade dessa, a mim me parece uma réplica de uma coisa que nem nada consulta nossa realidade complexa. Pois bem, a inflação, sendo um tributo, foi cessada abruptamente por um truque muito sério, que eu ajudei a fazer, mas nós botamos o carro na frente dos bois. Me avisa o tempo, que eu estou me apaixonando pela auditória. Mas eu preciso encerrar o quanto antes. O fato é que nós encerramos isso com um truque brilhante, mas nós botamos o carro na frente dos bois. O problema era estrutural e ele mandou uma febre para o doente, que era a inflação alta. Nós curamos a febre e fomos para a farra com o doente, que é a troca de um modelo de nação, de um modelo de país, modelo de desenvolvimento, por um projeto de poder que o Fernando Henrique liderou. Por que ele conseguiu liderar, como exceção, aqueles 2% críticos baixos de crescimento médio de 80 para cá? Porque, cessado abruptamente o imposto, ele virou renda.
Psicossocialmente, a população não acredita que aquilo é para valer, então vai imediatamente ao consumo. E vai feliz, vai acreditando que agora as coisas vão, a prestação fixa, uma série de coisas, etc. Vai em massa ao consumo, a produção não acompanha, porque o modelo está realmente desestruturado, e aí nós temos o país quebra. Apresenta-se um desequilíbrio nas contas externas, já eu volto isso mais especificamente, que já é o desafio contemporâneo, e o país desvaloriza abruptamente a moeda, tirando o povo de um padrão de consumo pela metade, assim, do dia para a noite. E introduz uma crise de legitimação precoce dos governantes, das lideranças, dando caminho a rupturas políticas como a que permitiu ao Lula chegar ao poder. Com Lula, o fenômeno é um pouco mais complexo, um pouco mais longevo, um pouco menos malicioso, mas, com todo respeito, igualmente a popularidade se sustenta porque se expande o consumo popular, de novo em bases sustentáveis. Volto a dizer, mais longevo, mais respeitoso, menos picareta do seu ponto de vista teórico, mas igualmente sustentável. Por que isso aconteceu? Sustento para discutir por duas razões. Primeiro, imagina a dificuldade para explicar por aí em ambientes que não são iniciados na economia. A taxa de câmbio. Quando o Lula tomou posse, por um componente especulativo e pelas sequelas da ruptura do Fernando Henrique, o real estava 9,20 por dólar no dia da posse do Lula, a valores nominais do tempo presente. Esqueça a inflação de lá para cá. Olha, hoje está 3,15, 3,12, 3,11, estava R$ 9,20 a preço constante de hoje. Quando o Lula entrega para Dilma, estava R$ 1,75 por dólar. O que acontece? O ganho de consumo é de 9,20 para 1,75, porque nós precisamos ajudar o povo a entender que o câmbio é o preço relativo que mexe com todos os outros preços da economia. Isso nós aprendemos com o real. Não precisa congelar, tabelar, que não funciona. Basta você manipular um preço relativo, que a tendência de todos os outros preços, mesmo com a economia de baixo nível de integração internacional, é acompanhar a taxa de câmbio. Vamos lá no óbvio. Eu digo sempre para leigos, né? Você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo é dólar, porque o Brasil não produz o suficiente, tem que comprar no estrangeiro em dólar. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus é diesel, passagem é diesel, diesel é dólar, porque o Brasil tem a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados em dólar. A gente, 80% da química fina dos remédios, dólar. Todo eletrônico, dólar. 80% do valor de um carro, a mecatrônica, que é onde está o coração econômico de um carro, mesmo montado aqui, dólar. Portanto, se o dólar sai de 9,20 para 1,75, a minha renda relativa, a minha capacidade de consumir explode nesta proporção. E eu fico feliz. E aí, de novo, a felicidade, né, introduz na cabeça dos governantes a ideia de que aquilo é o caminho correto e se desacelera a energia estrutural, mudancista, né, do desenho novo de projeto nacional e se surfa na onda da popularidade fácil. Mas também aqui há um outro componente que nós vamos entender para o futuro. É que o Lula vivenciou o mais explosivo ciclo de preços de commodities da história moderna. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida a 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por 30 dólares. Resultado, como nós vemos, estamos estragando estruturalmente o Brasil, e o indicador aqui é terrível, não dá para ninguém omitir. Basicamente é o seguinte: nosso modo moderno de vivência, ao qual equivocadamente a humanidade e nós também referimos a nossa própria felicidade. Antigamente ser feliz era uma busca feita no ambiente espiritual, no amor, na compaixão, na solidariedade, na insurgência revolucionária, na estética. Hoje é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente maravilhosa e oferecida globalmente, nós damos conta de praticar com a renda apertada que temos. E isso nos induz a um padrão de consumo que é substantivamente importado, gerando, portanto, desequilíbrio estrutural crescente, porque este modo importado de consumo, nós não temos as habilidades para produzir crescentemente. Em 1980, 30% do PIB brasileiro saiu da indústria. Hoje, 8% do PIB brasileiro sai da indústria.
retrocedemos ao valor relativo de 1910. E o resultado prático é que, quando a gente cresce qualquer coisa, se apresentam 3 interdições a proibir o país de crescer. E se esse diagnóstico for correto, a terapia da virada começa por entender isso aqui. E não creio que o espontaneísmo individualista do mercado tenha capacidade de iniciativa, nem que seja sequer justo, pedir ou esperar dele que resolva isso. Primeiro, só em ordem de apresentação, o colapso do endividamento da sociedade brasileira. Porque desvalorizado o câmbio apresenta sua miragem de inflação, e esta miragem de inflação nós resolvemos atirar nela com um certo piloto automático, absolutamente irrefletido, que é taxa de juros. Ora, qualquer jejum de economia sabe que, havendo sobredemanda, ou seja, uma oferta inferior à demanda, que se divide entre a renda e o crédito disponível, a taxa de juros é um mecanismo. Isso é óbvio, não tenho nenhuma dúvida de entender isso. Por quê? Porque, teoricamente, nos manuais, eu encareço o crédito, portanto, eu dissuado o componente de demanda agregada e diminuo a intensidade. Só que os manuais não sabem o que é o Ricardo Elétrico. Eles não sabem o que é a Casas Bahia. Isso é risível, mas vocês precisam, vocês que serão os economistas do futuro, vocês precisam dominar isto. Por quê? Porque no Brasil nem sequer é verdade que eu, encarecendo o crédito, eu dissuado instantaneamente demanda agregada. Por quê? Porque a sociedade desespiritualizada busca um padrão de consumo ao qual refere sua felicidade, e este padrão de consumo pede um fogão de 4 bocas, pede um forno de micro-ondas, pede uma geladeira, e a renda, por regra, não paga. O Ricardo Elétrico sabe disso, pica em 24 vezes, mete o juro que quiser meter, e ele não é uma casa de eletrodomésticos, ele é uma financeira. E você compra um forno de micro-ondas e paga 2. Por quê? Porque o que importa para você é se a prestação cabe no seu fluxo mensal. Isto merece tese. Se não um mestrado ou doutorado, pelo menos uma dissertaçãozinha. Nós precisamos ajudar os americanos a entender. Como precisamos ajudar Chicago a entender o que aconteceria com a política monetária americana se o dólar desvalorizasse 42% em 60 dias. Eu estou falando isso pelas universidades por ano. O que aconteceria com a política monetária do Banco Central Europeu se o euro, não me pergunte por quê, se desvalorizasse 42% em 60 dias? Reajuste de tarifa hiperindexada, sem nenhum fundamento, de 72% na energia de São Paulo. Pergunta simples: o que efeito tem a taxa de juros sobre um preço relativo que subiu por causa da sua sensibilidade a câmbio? Ou pior ainda, qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço relativo que subiu por um decreto do governo? Compreende o que eu estou querendo dizer? Então aqui está o primeiro problema. Do seu ponto de vista empresarial, o Brasil não tem como crescer, porque as empresas brasileiras não estão fazendo caixa sequer para honrar a parcela vencida da dívida. 40 milhões de brasileiros, diz, estão negativados no SPC, neste momento. O mercado não vai resolver isso. Nós precisamos entrar numa dinâmica que não dispensa o mercado, mas a iniciativa de compreender isso há de ser uma estratégia nacional de desenvolvimento para virar o jogo. Segundo, a finança pública colapsada. A taxa de investimento esse ano estimada, orçada, isso é uma ficção, é de ridículo 0,3% do PIB da União Federal. 0,3%. 0,3% é o que vai sobrar da União, já com o déficit anualizado de hoje para 12 meses, de 179 bilhões de reais de déficit primário. Déficit primário, já descontinuando serviços essenciais de universidade, custeio de hospital, etc. O investimento cai a 0,3% e o déficit em 12 meses de hoje atrás, 179 bilhões de reais. E por fim, o déficit estrutural. Cresceu qualquer coisa, segrega manufaturados, deu 124 bilhões de déficit, quando a Dilma fez o Brasil crescer pela última vez a média dos 2% em 2013. Segregando manufaturado, 124 bilhões. Você mascara com preços de commodity alto, mas se o preço da commodity despenca, déficit estrutural, pressão da taxa de câmbio, desvalorização da moeda, miragem de inflação,
taxa de juros, colapso fiscal do país. Eis o quadro. Se o diagnóstico for correto, a terapêutica parece evidente, mas é apenas para a virada. O Brasil, na verdade, precisa compreender a necessidade de um novo projeto nacional de desenvolvimento que tem 3 grandes tarefas de fundo. A primeira é elevar o nível de formação bruta de capital no país. Isso não é consequência fatalista do acaso. Ou a política faz, ou ninguém fará. Segundo, coordenar estrategicamente um plano, projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim, prazos, metas, objetivos, quem faz o quê, quanto custa, supervisão, avaliação, controle, em que o país vai convergir, iniciativa privada, Estado saneado, com a universidade convergente ao desafio técnico-científico, como já mencionei, desta concepção. E terceiro, investimento em gente. Com metade da escolarização cubana, o Brasil não vai para canto nenhum. Com 42% dos colombianos matriculados entre 18 e 25 anos na universidade, e a gente com 18%, a gente não vai para canto nenhum. Ora, isto tudo são pistas de um projeto nacional que, dependendo tão somente da democracia, o Brasil tem caminhos para superar. Obrigado pela sua atenção. E agora eu passo o microfone para o professor Gabriel. Vai apresentar a capa. Grandeza. Grandeza além da conjuntura. A conjuntura é um momento de mediocridade. A alternativa à mediocridade é a grandeza. Nos meus minutos eu vou apresentar apenas um esboço. O esboço de uma argumentação nos seguintes passos. Primeiro, uma reflexão a respeito de um problema central do desenvolvimento hoje em todo o mundo. Segundo, a relação deste problema central com a situação brasileira hoje. A história recente de nosso desenvolvimento malogrado. E a natureza da alternativa que temos de construir. Terceiro, a identificação do agente, da força social capaz de sustentar esta alternativa. Quarto, o eixo econômico desta alternativa. Quinto, o eixo educacional desta alternativa. E sexto, o papel das ideias. O problema do desenvolvimento hoje, o primeiro passo desse raciocínio. Em cada época histórica, há uma prática mais avançada de produção. A maneira mais promissora de compreender em profundidade os fenômenos econômicos é estudar a prática mais avançada de produção. Assim pensaram os dois maiores pensadores na história da teoria econômica, Adam Smith e Karl Marx. Hoje há um novo paradigma avançado de produção, que poderíamos rotular a economia do conhecimento. É comum identificá-la
com a indústria de alta tecnologia, mas esta é uma identificação acidental e superficial. Este paradigma produtivo transforma a produção em uma prática de inovação permanente e experimentalismo radical. Entre seus atributos mais importantes estão os seguintes. Primeiro, tem o potencial de reverter o constrangimento mais geral na vida econômica, que é o retorno decrescente. Na economia do conhecimento, há pelo menos o potencial de retornos crescentes aos investimentos e ao tempo. Em segundo lugar, este paradigma de produção aproxima a produção da descoberta intelectual. Veja, por exemplo, a sua consequência para a relação entre o trabalhador e a máquina. Na fábrica de Henry Ford, ou na fábrica de agulhas de Adam Smith, o trabalhador trabalha como se ele fosse uma de suas máquinas, em movimentos rotineiros. Agora, nesta economia do conhecimento, há uma outra ideia. Tudo que nós podemos aprender a repetir, encarnamos numa fórmula. O que encarnamos numa fórmula ou num algoritmo, expressamos num aparato físico, a máquina. O propósito da máquina é fazer tudo o que aprendemos a repetir, para que o nosso recurso supremo, o tempo, seja reservado apenas para o ainda não repetível. Esse é o sentido da máquina. E a relação entre a mente e a máquina é uma relação revolucionária nessa nova economia do conhecimento. O terceiro atributo desse paradigma de produção é que ele aumenta radicalmente o grau de autonomia discricionária e de confiança recíproca que se exigem dos participantes do processo produtivo. É como a diferença entre um batalhão tradicional de infantaria e uma operação de guerrilha. A segunda, muito mais avançada do que a primeira. Acontece que esse paradigma avançado de produção, a economia de conhecimento, em vez de se disseminar pela economia toda, se encontra, mesmo nas economias mais ricas do mundo, confinada a vanguardas isoladas, que excluem a maior parte da força de trabalho. A prática mais avançada de produção no mundo hoje vive sob quarentena. Esta é a causa profunda da estagnação econômica nas maiores economias do mundo. Há uma tentativa no Atlântico Norte de naturalizar a estagnação, sob o rótulo do discurso de estagnação secular. Mas a verdadeira razão da estagnação é que a prática mais avançada da produção está ilhada, em vez de se disseminar. Este isolamento do vanguardismo produtivo é, ao mesmo tempo, o motor de criação de desigualdades. De desigualdades geradas pelo abismo entre as vanguardas e as retaguardas
do sistema produtivo. A redistribuição compensatória da renda e da riqueza, por meio da tributação progressiva e do gasto social, é incapaz de superar as desigualdades extremas geradas por esses abismos estruturais. A fórmula da teoria clássica do desenvolvimento, que evoluiu na segunda metade do século XX, tinha como mensagem essencial transferir gente e recursos de setores menos produtivos da economia para setores mais produtivos. Na prática, significava tirá-los da agricultura para colocá-los na indústria. Essa fórmula está quebrada por várias razões. Não funciona mais. Em primeiro lugar, a industrialização convencional não assegura mais um papel no topo da economia mundial. O topo seria a economia do conhecimento, que ultrapassa os limites da industrialização chamada fordista. Em segundo lugar, a economia de conhecimento é cada vez mais capaz de produzir melhor e mais barato o que a indústria tradicional fazia. Em terceiro lugar, na industrialização convencional, há uma competição perversa sempre dos países que podem fornecer força de trabalho mais barato. E em quarto lugar, a própria distinção entre setores perde cada vez mais sentido. A manufatura avançada da economia de conhecimento consiste, de certa forma, em serviços intelectuais cristalizados. Com tudo isto, arma-se o seguinte dilema, que é hoje o ponto nevrálgico do debate mundial a respeito do desenvolvimento. De um lado, o caminho tradicional, que era a industrialização convencional, não mais funciona pelas razões que eu enumerei. Mas, por outro lado, esta é a segunda parte do dilema, a tentativa de chegar à economia do conhecimento e de torná-la includente num país em desenvolvimento como o Brasil parece uma tarefa impossível. Se as próprias economias mais avançadas do mundo não conseguiram construir um vanguardismo produtivo includente, se mesmo neles o vanguardismo está confinado, o que é que se pode esperar de uma economia em que faltam os requisitos institucionais e educativos mais básicos, como a brasileira? Este é o dilema. O velho caminho se fechou e o caminho novo, alternativo, parece inacessível. A minha tese, que não posso desenvolver hoje, é que esse dilema só pode ser rompido do segundo lado, isto é, encontrando uma maneira de construir nas condições concretas de um país em desenvolvimento uma forma includente do vanguardismo produtivo. Agora avanço para o segundo momento de meu raciocínio.
a relação desse dilema mundial com o momento de inflexão em que nós nos encontramos. No último período histórico, tinha duas bases. Uma base foi a massificação do consumo possibilitada pelo aumento da renda popular. A segunda base foi a produção e exportação de commodities. A agricultura, a pecuária e a mineração pagaram as contas do consumo urbano. E houve no Brasil uma desindustrialização precoce. Este modelo teve as suas fragilidades ofuscadas pelos desequilíbrios na economia mundial. Os Estados Unidos, em vez de construir um produtivismo includente, cresceram à base do endividamento e do crédito, numa política monetária expansiva, possibilitada, inclusive, pelos superávites comerciais e financeiros da China. A China, em vez de aprofundar o seu mercado interno e promover uma redistribuição maciça entre classes, entre regiões e entre setores, cresceu pela exportação aos países endividados e pela importação de recursos naturais dos países que se desindustrializaram. E o Brasil, em vez de enfrentar o desafio de construir uma nova estratégia produtivista, apostou na riqueza fácil da natureza e na democratização do consumo. Quando este modelo ruiu com a queda do preço das commodities, o governo tentou lhe dar uma sobrevida, insistindo no keynesianismo vulgar, a gastança, que ajudou a desorganizar as finanças públicas e a colocar o Estado brasileiro de joelhos. Revelados os efeitos da crise, chegou ao poder um grupo de pessoas que apresentavam como solução ao país o velho ideário da confiança financeira. Fazer tudo o que os mercados financeiros queriam, na esperança de que confiança produzisse investimento, crescimento. Nunca funcionou em qualquer lugar no mundo. Onde estamos agora, então? Estamos diante da tarefa de reorientar decisivamente o rumo do país. Democratizando e qualificando o lado da oferta, da produção, das capacitações. Portanto, construindo um produtivismo includente. Um produtivismo includente que seja uma maneira de responder àquele dilema com que eu iniciei a minha reflexão. E que represente o primeiro passo em direção a uma forma includente da economia do conhecimento nas condições de um país ainda relativamente pobre, em que continua a faltar quase tudo. O terceiro passo do meu raciocínio: existe base social concreta para essa virada?
Entendo que a base já existe, ela não precisa ser inventada. Ela pode ser descrita de 3 formas equivalentes. A primeira forma são os emergentes. Não apenas a pequena burguesia empreendedora, a segunda classe média, mas a massa de trabalhadores pobres que assimilou a cultura da autoajuda e da iniciativa e que querem ser abordados como agentes, como inovadores, como construtores, não apenas como beneficiários e clientes do gasto social do Estado. Em segundo lugar, a aliança majoritária potencial dos interesses do trabalho e da produção para ganhar primazia sobre os interesses do rentismo financeiro. E em terceiro lugar, o que se poderia chamar o Brasil profundo, o Brasil das regiões, de cada região do país. O Brasil profundo já se está tentando salvar por ação própria. Não está apenas apostando na agenda do ajuste fiscal ou na agenda da polícia e da justiça. Há um dinamismo assombroso e frustrado neste Brasil profundo, que procura criar para si mesmo o equipamento que lhe falta. E agora precisa de um aliado em cima. O quarto passo do meu raciocínio, o eixo econômico desta alternativa. Uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda ou do consumo e democratizá-la do lado da produção e da oferta é que enquanto a democratização do consumo se pode fazer só com dinheiro, a democratização da oferta exige inovação estrutural, inclusive nas instituições que definem a economia de mercado. E, portanto, exige também ideia. Entre as características desta alternativa econômica estariam as seguintes. Primeiro, um esforço do Estado brasileiro para soerguer e qualificar o agente mais importante da economia brasileira, que é a multidão de pequenos e médios empreendimentos, trazendo alguns deles para mais próximo da vanguarda tecnológica e produtiva, e fomentando entre eles as práticas de concorrência cooperativa. Competem, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de recursos, ganhando economias de escala, num processo necessariamente orquestrado pelo Estado. Em segundo lugar, esta alternativa econômica exige resgatar da informalidade e da precarização a maioria da força de trabalho no país. 40% dos trabalhadores brasileiros continuam nas sombras da ilegalidade, do mercado informal. E na economia formal, uma parte crescente em situação de trabalho precarizado, temporário ou terceirizado. Juntando os informais e os precarizados, é a maioria da população economicamente ativa. Não podemos construir uma alternativa produtivista no Brasil
apostando em trabalho barato, aviltado e desqualificado. Portanto, temos a tarefa de organizar um novo corpo de regras para proteger, organizar e representar os informais e os precarizados, assegurando que flexibilidade não se confunda com precarização. Por exemplo, insistindo na neutralidade de preços para trabalho análogo, regular ou temporário e terceirizado. O mesmo preço pelo mesmo trabalho. Uma terceira característica tem a ver com a relação das finanças privadas e públicas com a produção. Quando os esquerdistas perderam a fé no marxismo, refugiaram-se no keynesianismo. E entre as teses do keynesianismo é a tese de que a poupança é mais a consequência do crescimento do que a sua causa. Essa tese desconhece um imperativo estratégico. Para iniciar uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional, o Estado precisa de escudo. E o escudo é a elevação, mesmo a elevação forçada da poupança privada e pública. As finanças públicas têm de ser reorganizadas e o Estado refinanciado, não para agradar os mercados financeiros e conquistar sua confiança, mas pela razão exatamente inversa, para não depender da confiança. E este refinanciamento do Estado exige sacrifício do povo brasileiro, e o sacrifício só se viabiliza e se legitima se vier no bojo de um projeto nacional democratizante de oportunidades e de capacitações. O quinto passo do meu raciocínio, o eixo educacional desta alternativa. Precisamos organizar no país uma forma radicalmente diferente de aprender e de ensinar, que se liberte do enciclopedismo raso e dogmático. O objetivo da educação brasileira, como ela existe hoje, é transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. É uma guerra contra nós mesmos. Se o Brasil é uma grande anarquia criativa, se é uma cultura em que o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução, o sistema educacional brasileiro é uma conspiração cotidiana contra a nossa própria natureza. Nós temos que transformar o espontaneísmo em curso em flexibilidade preparada, um dos pressupostos essenciais da economia do conhecimento em sua forma includente. Uma educação capaz de alcançar este objetivo tem que se pautar por 4 características. Em primeiro lugar, tem que priorizar as capacitações analíticas e sintéticas sobre a recepção passiva da informação. Em segundo lugar, como as capacitações não se adquirem num vácuo de conteúdo, precisa, ao abordar os conteúdos, subordinar o enciclopedismo abrangente ao aprofundamento seletivo.
O que vale é a profundidade, não é a abrangência. Em terceiro lugar, tem que se organizar como se organiza a ciência avançada de maneira cooperativa. Equipes de professores e de alunos. E em quarto lugar, e este é o ponto mais importante e mais difícil, tem de ser dialético, isto é, apresentar cada matéria sob pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado uma só vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista antagônicos. Esta é a única forma de libertar a mente e de assegurar que o jovem chegue à universidade já imunizado contra as ortodoxias servis da alta cultura universitária. O 6º ponto do meu raciocínio. As ideias. Eu sustentei no 2º passo da argumentação que a base social já existe, não precisa ser inventada. O que ainda não existem são as ideias. Nós precisamos desesperadamente de ideias a respeito das alternativas. E de ideias nas disciplinas centrais da imaginação institucional, que são a economia e o direito. Agora, em vez de discorrer abstratamente a respeito desse tema, eu lhes quero narrar uma experiência. Durante anos e anos, eu vi chegar lá, em Cambridge, Massachusetts, onde eu ensino, para o doutorado de economia. Não é o meu campo, mas eu vejo. Estudantes brasileiros vão lá para o MIT ou Harvard, por exemplo. São tipicamente estudantes de classe média, muito inteligentes, que se deram muito bem nas provas, por isso foram aceitos. E vêm com ambição. A ambição característica é escrever uma tese que critique e transforme algum aspecto da teoria econômica dominante. Essa tradição dominante que vem dos teóricos marginalistas do final do século XIX. Eu vou escrever uma tese atacando a teoria econômica neoclássica. Não conseguem. Não é que os professores os proíbam de fazer isso. Os professores são céticos. Mas mesmo que quisessem ajudá-los, não saberiam como. Então, o estudante não consegue. Não tem a formação, não tem a prática coletiva. Não tem a informação, nem mesmo sobre a história do pensamento econômico, que lhe permitisse consumar a pretendida rebeldia. E aí ele se entrega. E acaba escrevendo uma tese que aplica o aparato analítico estabelecido a algum aspecto da realidade brasileira. Por exemplo, a hiperinflação brasileira. Essa pessoa tem uma experiência de malogro, de fracasso. Não é apenas um fracasso intelectual, é um fracasso existencial. Ele pensa, eu pretendia ser um teórico, um pensador, mas vejo que não poderei ser. Ao voltar ao Brasil, pelo menos, eu não serei pobre. Porque classe média não existe, é precária. Eu vou trabalhar para o Banco Central. E de lá eu vou num trampolim e ia para a banca privada.
Rousseau diz em algum lugar no Emile, eles não conseguiram ser homens, portanto decidiram ser ricos. Essas pessoas ajudaram a conduzir o país nas últimas décadas. Foram os autores dos pacotes econômicos. São admirados na cultura acadêmica da economia do Brasil, são os mais admirados. Isso foi uma calamidade. Foi uma calamidade para eles e foi uma calamidade para o Brasil. A rendição, a incapacidade de produzir as ideias alternativas está no cerne dessa calamidade. Rebeldia. O imperativo é o imperativo da rebeldia. A rebeldia precisa de uma aliada. A aliada da rebeldia é a imaginação. Do casamento da rebeldia com a imaginação nasce a grandeza. Muitas perguntas vieram no sentido da pergunta que a gente vai fazer a seguir e a gente tentou sintetizar para que possa ser respondida de uma vez só. É isso que eu estou falando. Vamos lá. Como conseguir uma coordenação de interesses entre Estado, setor privado, trabalhadores e bancos estatais para um projeto de desenvolvimento, considerando a experiência do governo Dilma? Existem bases econômicas para tal? Como superar os modelos dos anos 70? Qual o modelo do BNDES definido por vocês, considerando a perda da competitividade do trabalho humano frente à máquina, considerando a tese de que a burocracia brasileira é uma vira-lata que nacionalistas como... Ai, desculpa. Não é melhor o aluno fazer? É que essa pergunta é uma consolidação síntese de várias perguntas. Quem escreveu? Ou seja, eles estão se livrando da pergunta para... Bom, enfim. Li, essa parte da coisa não foi eu que fiz essa parte, não é burocracia vira-lata, é burguesia. É uma provocação que eu fiz. Gente, desculpa, muitas perguntas, uma síntese muito rápida aqui para enviar para a mesa, vamos lá. Então, no sentido da regionalização, vou tentar fazer uma retomada para ver se a gente consegue ver aqui o sentido. Como conseguir uma coordenação de interesses entre Estado, setor privado, trabalhadores e burocracia estatal para o projeto de desenvolvimento, considerando a experiência do governo Dilma? Comentar um pouco da questão da nova matriz e existem bases econômicas para tal. E aí, retomando uma outra pergunta também que foi feita, como superar o modelo dos anos 70? Qual o modelo de BNDES defendido por vocês, considerando a perda de competitividade do trabalho humano frente às máquinas? Outra no mesmo sentido. Como a tese de que a burguesia brasileira é mais vira-lata do que nacionalista, como fazer emergir uma burguesia nacionalista e conciliar o conflito entre essas para um projeto de desenvolvimento? Existe um plano B para a não dependência do setor externo, considerando a dependência forte das exportações e tudo mais? Muito obrigada. Veja, eu tenho um compromisso comigo mesmo de não aceitar impasses. Esse conjunto de perguntas, elas revelam
com muita lucidez da parte de vocês, o conjunto de impasses práticos que o momento nos mostra. E eu sustento que sim, que há um ambiente aparentemente em oposição à sensação desagradável de que está tudo desminindo, que está tudo fora do lugar, que a política apodreceu, e essa crônica de delegacia de polícia, e corrupção centralizada onde não se esperava, uma certa anarquia institucional de juiz falando pelos cotovelos, o Ministério Público se exibindo, enfim. Eu sustento que isto introduz na realidade brasileira contemporânea a pedagogia do pré-caos. Ou seja, reparem bem os interesses pragmáticos por onde se organizam as centralidades da dinâmica brasileira. A dívida versus PIB. Então você tem hoje um galope pela equação fiscal deplorável, que eu já descrevi para vocês. Você tem hoje que a dívida como proporção do PIB, que é um indicador internacionalmente aceito, está galopando de uma forma a assustar os próprios rentistas. Evidentemente que tem um egoísmo aloprado, etc, 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 mas você não precisa de uma emenda à Constituição para aproveitar, inclusive se perdeu essa dinâmica no Brasil, mas ainda resta uma janela para ali, que é o fato absolutamente pitoresco de que há 8 anos a taxa de juros global está negativa e os indicadores de inflação no Brasil estão deflacionados mais ou menos há uns 14 meses, ou pelo menos muito próximos do zero. Então é possível que você puna, para usar uma palavra católica, ou que você dissuada, que é melhor, não é, para ser mais hábil politicamente, o rentismo, trazendo a taxa de juros básica para um teto consistentemente abaixo da rentabilidade média dos negócios. Então, trazer isso, porque já está começando a fazer. Eles perderam, jogaram fora em 2017, não há nenhuma razão para a taxa de juros básica estar aí. Mas a taxa de juros básica não é suficiente. Nós temos todo um problema no setor financeiro brasileiro, que é em parte regulatório. Por exemplo, qual é a explicação para um cartão de crédito no Brasil custar 482% ao ano? Qual é a explicação para você ter crédito consignado a 3% de taxa de juros ao mês? Isto é porque é um oligopólio trabalhando, o Banco Central está cooptado, agora explicitamente, como sempre foi, mas agora mais explicitamente, pelo setor. Então, isso aqui tem riscos e estresse, mas eu estou querendo como é que a gente sai do impasse. Se a gente traz para isso, vem lá a questão do endividamento geral. Eu estou propondo para discutir que o Brasil segregue 50 bilhões de dólares das suas reservas cambiais, que não precisam estar no volume que estão, muito caras, a propósito, segregue 50 bilhões para criar um fundo soberano destinado a uma reestruturação do passivo empresarial privado, contra garantias reais e contra a adesão a um programa estratégico de investimento e de desenvolvimento do país. Eu tenho uma pequena digressão na questão da passagem com a percepção do professor Mangabeira. Eu acho, ainda ontem conversamos sobre isso, eu acho que para fins de equilíbrio das contas externas do país, nós precisamos desesperadamente experimentar um ciclo de reindustrialização forçada no Brasil. Ela tem efeitos em emprego, esses quatro, e ela tem fundamentalmente o objetivo aqui é sanear esse passivo estrutural das contas externas do Brasil. E chama atenção para, por exemplo, sem excluir nada, para 4 complexos industriais. O complexo industrial do agronegócio. Então você tem 40% dos custos de produção da agricultura e pecuárias mais agressivamente competitivas do mundo são importados. Não há nenhuma razão para isso, e aqui o caminho é como o Deng Xiaoping fala, é a lei do menor esforço. O que o Deng Xiaoping fala é que não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Você pode, o governo pode reunir os agricultores, os grandes empresários do agronegócio e criar uma dinâmica de crédito, renúncia fiscal, vantagens alocacionais, uma série de ferramentas que eu sei mexer com elas, tanto que o Ceará hoje é um polo calçadista extraordinário, todo artificialmente criado quando eu fui governador. Enfim, essas coisas são eleitas aqui não por um regime de campeões nacionais que deu nessa esculhambação aí de Joelhos Batista e máfia e gangsterismo. Não, aqui a eleição se dá pelo dinheiro, mais ou menos já empatado,
pela expertise tecnológica razoável que temos nesses setores e pela presença, pela expressividade do buraco que elas provocam na conta brasileira como estrangeira. Então, Petróleo e Gás sozinha é 25 bilhões de dólares. E a questão básica é o seguinte, é pegar a Petrobras, né, e botar para verticalizar, refino, mas pensando lá na frente numa indústria 4.0, de polímeros, novos materiais, etc, onde já se encontra com a proposta genial do professor Mangabeira. O complexo industrial da saúde, por exemplo, o governo brasileiro, e essa compra governamental é protegida pelos acordos, a presença do Brasil nos acordos do OMC, o governo federal está importando 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Não há nenhuma razão para você não criar arranjos produtivos locais com jovens emergentes das universidades que revelam se capacitar, e aqui o venture capital é a compra governamental. E você pode concorrer e cooperar juntos, verticalizando. Parte substantiva disso tem uma lei de menor esforço, que é patente vencida. Então eu estou esquadrinhando coisas pragmáticas para virar o jogo. Se o país aprender a virar o jogo e rescelebrar a ideia de uma convergência estratégica entre o pensamento universitário, o governo empoderado e a iniciativa privada reciclado, né, a gente pode fazer. O quarto complexo industrial tem mais a ver agora aqui com uma outra relação internacional que o país tem que celebrar, que é o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta um par de dezenas de bilhões de dólares e praticamente está comprando tudo do estrangeiro. Munição, armas, mísseis, foguetes, processando nossas comunicações sensíveis militares com satélites americanos, enfim, GPS, por que não ter um GPS latino-americano? E é saber, a tecnologia. É evidente, isso é puro saber, pura tecnologia, e assim, eu conheço a expertise, por exemplo, da Embraer, que fez um Hércules 630, muito melhor do que o Hércules 630, que está aí, né? Desenhou a MX, agora vai ler a tecnologia do Gripen, enfim, é uma plataforma por desenhar para nós, enfim. Então, esse eu acho que eu falei os quatro, né? Saúde e defesa, complexo industrial do óleo e gás e agronegócio. Esses quatro é menos 100 mais 100. Se você elimina 100 de buraco e pode gerar excedentes. E aí o regime externo, a nova política externa, tem que pedir do mundo, não esta coisa ridícula de investimento que talvez vai gerar um passivo externo infinanciável, desnacionalizando a estrutura do Brasil. E eu não estou interessado em trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês. Eu sei como é que eles trabalham. Só isso aí para Angola e ver como é que uma nuvem de gafanhotos chega e depreda as coisas todas. Eu conversei com eles. A relação com a China e com os Estados Unidos tem que ser estressada para regime de preferências comerciais e industriais, nesses grupos protagonistas que a gente quer, regime de transferências tecnológicas sensíveis, tal, né? E transformar nossa venda em segurança alimentar, não é dinheiro. É uma coisa para além disso, né? O comissário lá do partido deu 3 pulos lá, que eu também falei numa questão de financiamento rebelde. A Brasileiros que tem que puxar o capital do Banco do BRICS muito mais pesadamente do que ele é hoje. Só para vocês terem ideia, o BNDES é maior do que o Banco Mundial. E o BRICS não pode ser menor do que o BRICS, o Banco BNDES. Né? Então, este desenho, eu acredito, é uma virada pragmática, mas ela introduz alguns conceitos que têm nos feito muito mal. A dinâmica, para terminar, de consertar o elemento, vamos dizer, de formação bruta de capital no Brasil, são flagrantes alguns movimentos, mas 2 são claros. Primeiro, o sistema tributário brasileiro, nós temos que introduzir no debate a ideia de que nós temos que mudar o modelo tributário, não com a ilusão que homenageia a propaganda, de que nós temos uma carga tributária grande demais. E até temos, né? Mas ela é gravemente regressiva. Então a tributação sobre a renda do povo mais pobre, da classe média, chega a 42% da sua renda média. A tributação sobre os ricos no Brasil não passa de 12%. Esse é o único país do mundo que não cobra tributo relevante sobre heranças e doações. O limite máximo no Brasil pela Constituição é 8%, é atribuído aos estados, só o Ceará cobra 8%. O Rio de Janeiro quebrado cobra 4%. Minas Gerais quebrado cobra 4%. São Paulo cobra 4%. Não há razão para isso.
Depois você tem o Brasil com a Letônia, são 2 países na OCDE que não cobram tributo sobre lucros e dividendos. Qual é a explicação? E ao mesmo tempo sobregrava a empresa, independentemente do seu resultado, com tributações sobre faturamento. Ou seja, nós precisamos desenhar um modelo tributário que necessariamente tem que ser desenhado em conjunto com o modelo previdenciário. E aqui a ideia é absolutamente introduzir um novo modelo de capitalização. Os problemas da transição, eu estou estudando, mas não deve inibir a ideia de que o que vai resolver o problema da Previdência Social brasileira não é esta baboseira que está aí, sobre ser injusta, regressiva, perversa, etc., mal estudada, não resolve o problema. Porque regime de repartição em demografia envelhecida não funciona, ponto. Hoje, por informalidade, desemprego e os outros fatores, nós temos 1,6 trabalhador ocupado para um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Não há nenhuma providência no regime, mantido o regime de repartição, que resolva isso. O regime de capitalização vai fundar uma ferramenta institucional, que é o que se chama poupança compulsória, de vinculação da poupança de longo prazo da sociedade com o investimento produtivo de longo prazo. Acredito que esse desenho, né, tem ambiência praticável, que é a grande síntese da pergunta, e termino por essa pedagogia do caos. Por exemplo, o próximo presidente da República vai tomar posse com 23 dos 24 estados da Federação ilíquidos. 23 dos 27 estados da Federação, em 2019, estarão, pelas tendências projetadas hoje, com receita corrente líquida inferior à despesa corrente líquida, inclusive São Paulo, que já não está por não digo. É que o Lopes está na propaganda falando que São Paulo está no azul. Pois é, não está não. Pergunta para e está, em base corrente está, porque 4 anos faz que não reajusta o vencimento dos funcionários. 4 anos, com inflação acumulada de 18%. Se isso é azul, né, o Ceará está azul, reajustando, pelo menos com base na inflação, 100% e expandindo o serviço. Judicialmente Aí suspendeu, ia dizer, suspendeu por 8 meses o pagamento com liminar inexplicável, não pagou a dívida. Então, se você deprime a sua despesa, o próximo governador pode manter mais 4 anos, sem reajustar o servidor, sem repor os efetivos de polícia, etc, etc, evidentemente que está ilícito. Estou lhe dizendo. E aí isso predispõe, que é a tese para agora, a um desenho novo do Pacto Federativo, em que você fará uma política de relacionamento com o Congresso e com as forças políticas pelo atacado, minimizando as tarefas de varejo que levaram ao fracasso o modelo Fernando Henrique e o modelo Lula. Esse tal presidencialismo de esculhambação que eles inventam as palavras compostas, em que tudo muda menos o centro da quadrilha que manda no país. Que essa, o Michel Temer era presidente da Câmara com o Fernando Henrique e o Lula teve a imprudência de nomeá-lo vice da Dilma. O Gedel, ministro da Integração Nacional do Lula, apilhado por 51 milhões de reais. Não dá mais, ele não aguenta mais isso. Então eu acredito que o redesenho do Pacto Federativo, em que você consolide as dívidas dos estados, que está fora do padrão, porque os estados não têm culpa dessa política estúpida e ruinosa de juros da União Federal. Então há uma coisa, e não fazer isso unilateralmente, fazer isso contra um novo pacto nacional que refunde as bases do financiamento sadio do setor público do país. E, então repare, uma consolidação privada estrutural na conta pública e um desenho de superação do desequilíbrio estrutural na conta externa permitem ao país virar as expectativas. E aí você entra com as ideias que têm que ser recolhidas, né? E eu vejo esses interessados em, sabe, se o Estado olhar para eles não como um barulho, né? Agora tem 20 oficiais do bombeiro carioca presos, se relacionando com esse mundo de empreendedores, tomando propina no alvará. Então essa população tem ódio, porque primeiro cresceu na onda de 40 milhões de consumidores que chegaram e eles não deram ao governo nenhum reconhecimento de que isso aconteceu. Foi na autoajuda, foi Jesus, nas igrejas neopentecostais, que o cara foi lá e eu respeito isso. Quando a Dilma desmonta essa rampa, ele escorrega e passa a ter ódio. E se nós não tivermos um olhar progressista para isso, essa gente vai toda para a direita. Por falta de concretudes na nossa proposta, inclusive nas questões sociais. Por isso que eles estão trocando a agenda de discutir emprego, previdência, salário, violência, segurança, para negócio de moralismo. Se o cara fazer uma performance pelado com a criança perto,
é uma coisa do fim do mundo ou não é. Se nós caímos nesse debate, nós estamos mortos. Responder depois. Sim, diga, é uma parte? Sim, é uma pergunta. Dada a sua proposta de estrutura econômica, você acha que vai ter apoio do setor econômico brasileiro, especialmente dos grandes bancos? Não. O que é possível fazer, nós estamos falando com clareza. Né? O que é possível fazer, eu estou falando com clareza, é você apostar num projeto que reúna os interesses de quem produz com quem trabalha. Encerrando uma certa esquizofrenia que o mundo produtivo brasileiro está vivendo. Porque ele, quando ele está na roça, no comércio, na indústria, ele percebe que tem uma coisa estruturalmente errada. Mas na pessoa física, ele apropria um excedente e bota no juro. Então o que é que ele faz? Ele tende a pedir uma mudança, mas conservando esta parte. E aí quer estressar os outros custos inerentes à sua competitividade. O custo do trabalho, o custo previdenciário, o custo social, o custo tributário. Evidentemente que se eu trago a taxa de juros para um padrão inferior no teto à rentabilidade média dos negócios, eu encerro essa esquizofrenia. E a Dilma não fez nada, porque o que você tem que fazer é, ao mesmo tempo, oferecer a essas pessoas a agenda pragmática do desenvolvimento, que é crédito, capacitação, acesso a mercado, uma política industrial de comércio exterior, uma política agressiva de ciência e tecnologia, etc, etc, etc. Mas, enfim, o meu antagonismo é com o rentismo. E não é simples ser os bancos. Porque os bancos controlam a grande mídia, financiam os partidos políticos e suas burocracias e, por exemplo, obrigaram o PT a beijar a cruz. Eu não vou beijar a cruz. Vamos ver se dá. Se não der, eu fico assistindo de fora. Uma parte também Deixa eu pagar bem. Porque é muito relacionado. Porque é muito relacionado e é uma coisa que, sabe, se o Ciro for obrigado a imitar o Bradesco, ele vai perder. E aí eu quero saber, sabe, qual é uma pessoa do lado de lá do espectro político que eu vejo você um líder de esquerda, mas que não é xiita e sabe que temos que jogar junto. E quem que está do lado de lá, pouco importa o que eu sou. Desculpa, vamos ouvir o professor Mano. Pouco importa o que eu sou. O que tem que definir, são dois atributos nesse estágio: decência, ficha limpa, que é uma exigência popular, e experiência, capacidade de entender os problemas, de identificar as contradições, etc, etc. O resto é luta política. Não alimenta a menor ilusão de que essa gente vai me perdoar. A não ser, vamos lá, que eu fique contra o Bolsonaro. Aí eles vão se dividir, porque tem deles que preferem o Bolsonaro do que um cara como eu. Porque, repare, eu fui governador do Ceará, só para encerrar aqui, e eu tinha 37% da receita corrente líquida do Estado livre para investimento. Livres. O que é que eu fiz? O Ceará, como todo Estado, tinha uma dívida mobiliária sujeita aos juros oscilantes e escorchantes da União Federal. E o que eu fiz? Calado, porque eu não podia falar, porque tinha deságio, fui ao mercado durante o meu governo e comprei 100% da dívida imobiliária do Estado, que ia vencer dali 15 anos. Então eles sabem que eu sei mexer nas coisas. Então entesourei 100% da dívida imobiliária e tirei o Estado do Ceará desses ciclos de juro alto. É aquela pergunta consolidada. Mas esta dúvida, faça o que você tiver vontade. Esta dúvida introduzida é importante. Faça o que você quiser. Se eu entendi o seu parte, questionou se é possível brigar com o setor financeiro e ganhar. Eu sustento que sim, que não é possível, mas é necessário. O Brasil precisa de um mercado de capitais e de um setor financeiro que não seja desnacionalizado. Mas isso não significa submeter-se à extorsão dos financistas. Isso é uma questão prática. Os bancos estão muito mais na mão do Estado do que o Estado está na mão dos bancos. Incomparavelmente. É uma redição inteiramente desnecessária, esta genuflexão no altar dos preconceitos financistas.
Mas eu quero voltar ao tema da industrialização, para que não paire qualquer ambiguidade. Não é um argumento contra a industrialização ou a reindustrialização. O ponto nevrálgico é esse. Ao se reindustrializar, o Brasil não deve apenas regredir ao Fordismo industrial tardio. A reindustrialização precisa ser acompanhada por um movimento rumo ao novo vanguardismo produtivo. E estes setores que você mencionou, terminando pelo setor da defesa, são os mananciais mais promissores para esta virada. Vamos traduzir isso em termos brasileiros, para que fique claríssimo o que está em jogo. O cerne do parque industrial brasileiro, montado em meados do século XX, é aquilo que chamamos o Fordismo. A produção massificada de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-qualificada e relações de trabalho muito especializadas e muito hierárquicas. Alcançou padrões de excelência fabril, mas agora se mantém competitivo no mundo com grande dificuldade e apenas à base de grave restrição de retornos ao fator trabalho. Nós temos, portanto, em matéria de reconstrução industrial, duas tarefas simultâneas. Uma muito mais conhecida do que a outra. A mais conhecida e a mais fácil é organizar nos centros industriais do país um avanço para além desse Fordismo industrial, rumo à economia do conhecimento. Mas temos uma outra tarefa, mais difícil e mais importante, que é organizar no resto do país uma travessia direta do pré-Fordismo industrial ao pós-Fordismo industrial, sem que o Brasil todo tenha de purgar no purgatório do Fordismo industrial tardio. O Brasil todo não deve ter que virar a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa. Esse é o ponto. Essa economia de conhecimento, ela está presente em todos os setores no mundo. Não é apenas indústria. A indústria é uma parte indispensável dela, mas ela está presente na agricultura de precisão científica, está presente nos serviços intelectualizados. E a própria distinção entre os setores, pouco a pouco, perde sentido. Portanto, não é um debate a respeito de um setor contra os outros setores, como era na antiga economia do desenvolvimento. É um debate a respeito dos paradigmas produtivos contrastantes e de sua base social concreta. Isso, por fim, se liga à pergunta que foi feita a respeito da política industrial brasileira. Qual é tradicionalmente a política industrial do Brasil? É pegar o dinheiro do trabalhador brasileiro reunido no FAT e depois transferências diretas do Tesouro e dar a 20 grandes empresários bem relacionados com o Estado brasileiro que financiam os partidos políticos. E, sob o pretexto do discurso dos campeões mundiais, financiar os oligopólios. Os oligopólios relativamente retrógrados não são agentes dessa economia do conhecimento. É com isso que temos que acabar. Uma reorientação radical que redirecione os recursos do Estado para a qualificação produtiva da base ampla
da economia brasileira, inclusive na indústria. Acho que tem mais uma dupla de perguntas que acho que podem ser respondidas junto já com considerações finais. Talvez são duas perguntas meio longas. Qual é a condição para a construção de uma frente ampla progressista, considerando partidos e movimentos sociais? Considerando a relação entre a mídia e interesses de grupos econômicos e um comportamento da mídia que não apresenta grande preocupação em dizer a verdade, como lidar com esse problema no Brasil, levando em conta a liberdade de expressão? Aí, um pouco junto com essa. O filósofo Marcos Nobre faz parte de um movimento Queremos Prévias, que afirma que precisamos construir um programa e ocupar o Congresso para depois ocupar o Executivo, que viria naturalmente. Como governar no Brasil sem precisar negociar no varejo com partidos, considerando a dificuldade da maioria no Legislativo e a relação disso com a corrupção? E aí, fazendo essa pergunta, considerando que precisa haver ordem política para que qualquer governo funcione, como os senhores veem a Lava Jato, financiamento de campanha e as coligações partidárias? Bom, quero agradecer a Beatriz, a liderança do painel, e a paciência, e a capacidade de se livrar das perguntas. Se livra das perguntas, eu vou precisar recuperar quais são as coisas. Quero agradecer a Lígia, o privilégio, felicitá-la aí pela direção do Centro Acadêmico, agradecer a Manuela, que atuou o tempo inteiro para viabilizar a nossa vinda aqui. Se puder, quero saudar o François, que não vou me meter na política de vocês, mas é da construção aí, mas é meu conterrâneo cearense, então merece uma saudação especial. Aos amigos do PDT que vieram também aqui, a professora Faiga, muito obrigado, não é do PDT, mas é do Movimento Cirão da Massa. Por regra, os debates estão quase sempre evoluindo assim, eu fico muito feliz que assim seja. O grande ceticismo do Brasil, nesse momento, e o professor fere com muito brilho, é a falta de imaginação, a falta de ideia. Pelo visto, nós conseguimos mexer um pouco com a imaginação de vocês, de que ideias há, caminhos há, alternativas há, e acreditem nisso, comovidamente há alternativas. Se tem um país no mundo, por base física, por base humana, pela forma atabalhoada, anárquica, mas com que nós tratamos as confusões que a humanidade tem experimentado de forma dramática entre nós, ainda com todos os retrocessos, atrasos, etc., nós ainda temos uma sociedade mestiça, ainda temos uma sociedade, eu não estou negando que há preconceito, há muito preconceito, mas nós temos que dar valor ao secretismo religioso. Isso tudo está em retrocesso, mas nós temos uma vantagem estratégica, física e humana, que nos permite acreditar que é possível. O grande problema no Brasil, nesse momento, é a omissão da política, é o deserto de ideias, e aí, na medida em que parece que esse deserto não é assim tão árido, vem imediatamente as perguntas práticas, de como fazer para que ideias que aparentemente possam ser boas, como é que elas vão colidir com o status quo, com a estrutura. E aí saltam duas coisas muito flagrantes. Uma, o Congresso Nacional e o seu desenho, e a outra, a mídia. O Congresso Nacional tenhamos clareza, produto da nossa contradição cá embaixo. Vamos lembrar, senão a gente cai num silogismo muito perigoso, de que o Congresso Nacional são 513 deputados, 81 senadores, todos eleitos por nós. E se nós tivermos uma crítica assim tão ácida e generalizada, que afirme que o Congresso Nacional é um pardieiro de pilantras, e etc., nós caímos numa consequência absolutamente intolerável. Portanto, nós temos que aceitar que há um problema cá embaixo conosco. E esse problema cá embaixo conosco é real. Basicamente, nós não temos treinamento cidadão. Não é culpa do povo. O treinamento cidadão, porque nós não temos. Para a direita, o povo é um objeto. E para a esquerda antiga, o povo é cliente.
nós precisamos tratar o povo como agente, como uma pessoa capaz de ser abordada com inteligência, sem mistificação, etc. Há riscos? Há. Mas não é propriamente o povo que erra. Quem tem errado são as mediações que fazem o empacotamento. Mas isso está mudando profundamente. Vocês vão ver em dezembro esta figura, né, que é mais do que trágica, risível desse prefeito de São Paulo, como vocês elegeram. Esse cara em dezembro está fora do baralho. E ele tem toda a máquina, toda a estrutura, todo o dinheiro do planeta todo, a falta de escrúpulo do mundo todo, algoritmos mexendo na internet, robôs e não sei o que e tal, e se fuderam. Be more presidential. Por enquanto nós estamos na academia, vamos conversar, né? Então repare bem, o Congresso, entretanto, é um problema. Qual é o problema? É a nossa cópia da institucionalidade americana. Nós copiamos o presidencialismo americano, que basicamente o professor Magabeira é presidencialista, porque vê no presidencialismo, e eu aprendi com ele que é verdade. Só circunstancial. Isso, circunstancial. Não, porque nós fizemos um livro juntos, e um dos assuntos que nos obrigou a hora de terminar a discussão, para minha ilustração, foi a minha convicção parlamentarista. Mas eu não sou mais, porque o povo já decidiu, então agora vamos tirar o melhor. Mas veja o desenho qual é, sem querer cansá-los. O legislativo brasileiro tem um monopólio do molde institucional. Inclusive meio teratologicamente, porque na Constituinte nós íamos indo para um parlamentarismo puro e simples. E por um golpe de mão, o Sarney, na última hora, subornou os votos e estava lá com prazo, não sei o que e tal, acabaram introduzindo o presidencialismo com uma Constituição toda desenhada para parlamentarismo. Então nós temos esse problema. E ele tem o monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade com a saúde dos negócios do Estado, nem com a funcionalidade do serviço público. Não estou falando de, vamos dizer, irresponsabilidade criminosa, que agora vulgarizou-se. Mas é assim, eu era parlamentar e o Congresso Nacional Brasileiro revogou a CPMF, que equivaleria hoje a uns 70 bilhões de reais. 12 dias úteis depois, regulamentou a emenda 29, que determina mais 70 bilhões de reais a valor de hoje para recursos vinculados à saúde. 70 mais 70 dá 140 bilhões de reais, que é muito dinheiro do orçamento americano. E eles fizeram isso ante o aplauso fragmentário da sociedade brasileira. E isso nos traz, então, a clareza de que esta lógica de impasse é orgânica ao modelo. Se isto é verdade, nós temos que chegar lá sabendo disto. E quais são as atenuantes? Ando eu estudando, porque vai que, né? Vai que eu assumo a presidência da República, eu tenho que estar pronto, vocês entenderam? Eu explicitei. Então vai que eu assumo. Então o que é que eu estou pensando? Primeiro, é preciso ter coragem de propor um desenho, pelo menos básico, do que você pensa, advoga e defende, arriscando-se a sofrer a crítica eleitoral, a fúria dos bancos, que não é leal, não é frontal, é uma fuga, é sempre um enfrentamento clandestino. Então a minha vida já foi vasculhada de todo jeito, né? E não acham traços de incompetência, não acham traços de corrupção, que são duas exigências centrais. Então eu tenho que ser desenhado como um doidão, pavio curto, bocão e tal, porque solto uma palavra aqui, outra acolá e tal. Não é pelo que eu solto aqui e acolá, é pelo que eu falo de cabeça fria. Ok, tem que aprender a não dar ferramenta para essa gente e tal. Ainda ontem o professor me advertiu que está circulando que eu bebo muito e tal. Bebo moderadamente. Só que a vida social é muito intensa. Mas eu não bebo mesmo, não é meu hábito. Enfim, eu falo isso com maior tranquilidade. Então, primeira questão, não pode ser uma personalidade, e esse foi o grande problema do Lula. Por que o Lula, tendo sido um presidente tão interessante para a vida brasileira, acaba não tendo a defesa do povo quando a gente vai para o impeachment? O povo ficou em casa. Porque é o deixa que eu chuto, é o cavilismo, é a ideia de que se for comigo as coisas são boas, se não for comigo não vai. E não tem nem desenho institucional. Lula, a única mudança institucional que nós promovemos foi a tomada de 3 pinos. É uma mudança que valeu para tudo. Então, primeiro, propor as ideias e sofrer a crítica, tentar balizar o debate para sou eu e minhas ideias, sou eu e minha culpa, sou eu e o que eu defendo, sou eu e os meus conflitos anunciados, lealmente. Isso atenua, porque o camarada chega lá e chega mais ou menos avalizado pela opinião pública, supondo que ganhou, né?
pela maioria e tal. Segundo, é mágico o tempo que dura entre 6 meses e 1 ano. 100% dos presidentes brasileiros da redemocratização se elegeram por partidos pequenos. Depois que ficaram grande, inventa que isso é uma deslegitimação. Mas o PSDB era minúsculo, o PT era pequeno, ninguém tinha maioria, nem o meu vai ter. Mas todos tiveram maiorias praticamente unânimes nos 6 primeiros meses ao ano por causa desse conteúdo plebiscitário que o professor Mangabeira destaca com muita correção. Portanto, o tempo de propor é a hora, primeira hora. Depois negociar. Por favor, não aceitem a ideia de que nós estamos precisando de salvador da pátria. Isso não existe. Salvador da pátria, dono da verdade, não serve para nada. Qualquer um que se ofereça como tal, ou é mentiroso, a maioria, ou é despreparado, alguns mais recentemente presentes no debate brasileiro. Pois bem, propor a negociação. Só que a negociação aqui tem que procurar o atacado que eu já iniciei. É o redesenho de um novo pacto de governadores, porque deixado solto, o congressista fica presa fácil, meses depois da eleição, de lobbies, grupos de pressão, corporativismos e o assédio da mídia. Nepotista, 5 famílias que mandam na dita mídia nacional. Então é preciso negociar um novo desenho de pacto com os governadores, com os partidos, fazer os coletivos. E aí o resto de negociação privada, procurem ler a história mais moderna de como é que o Lincoln viabilizou o fim da escravatura nos Estados Unidos, para a gente também não padecer tanto de alto flagelo como a gente no Brasil faz. Há muito tempo, o poder no Brasil se exercita pelo seu sistema representativo ou diretamente pelo povo através de plebiscitos e referendos. Então, por que razão a gente não chama o povo brasileiro para discutir o redesenho da Previdência? Por que razão não chamar para rediscutir o modelo tributário? Eu explico para vocês. É porque a plutocracia gosta de isolar a representação para subornar e depois fazer o discurso moralista da denúncia da corrupção que tem perpassado toda a lógica. Então é preciso, esses 4 aqui atenuam o problema da lógica de impasse. Mídia. Eu sustento que o poderoso do dia, seja ele qual for, não deve regular a mídia. Por quê? Porque o poderoso sempre poderá ser confundido e ser loado, com um cara que está querendo emascular a crítica, que está querendo constranger a liberdade de expressão. E isso é uma digressão que não vale a pena. Como é que se exercita realmente o poder nessa questão? 2 movimentos. Criar uma institucionalidade que facilite a criação de milhares de centros difusores de informação e produção cultural financiados de forma radicalmente generosa pelo setor público. Cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores, de artistas, etc. Canais comunitários, canais para Grêmio Estudantil, canal para todo mundo, para ampliar gravemente a oferta e a difusão de centros dinâmicos. Como? Ampliar acesso à rede mundial de computadores. Sim, isso, primeiro. Segundo, sair da ilusão petista, eu vou provocar aqui só porque sou amigos, de quem eu não gosto eu falo é mal mesmo, mas a ideia de que, veja bem, você vai distribuir a verba publicitária, que no caso brasileiro é um crime, setores monopolistas como Petrobras, Caixa Econômica, etc., não é propriamente monopolista, gastam bilhões de reais. Aí sabe o que o PT fez? Constrangido pela Globo, adotou um critério republicano de mídia técnica. Mídia técnica é assim, a Globo compra o Ibope, e o Ibope diz que a Globo tem 70% do share de audiência. Portanto, 70% da verba do governo vai para a Globo fazer golpe diariamente contra a sociedade brasileira. Eu não estou obrigado à mídia técnica, pelo contrário, vou inventar um outro modo de distribuir a mídia, que vai ser centros regionais de difusão de informação, desprogramar propagandas de setores monopolistas, etc. E em qualquer circunstância, quero anunciar também, porque eu quero ser eleito com as ideias, haverá uma superestrutura de inteligência e contra-inteligência no meu governo. Quem servir a interesses estrangeiros explícitos e formais vai responder por isso, concreta e claramente. Uma reflexão rápida sobre sociedade civil e corrupção.
A sociedade civil brasileira explodiu em vitalidade com a redemocratização. Isto é muito bom, isto deve ser comemorado. Mas há a falta de um projeto nacional e, mais recentemente, a esmagadora onda neoliberal, que nos foi vendido como ciência boa, servidão ruim. O que acontece com o jeito com que a sociedade civil expressivamente se organizou? Uma agenda radicalmente fragmentária. Então, quem quiser ir ao Google vai ver qual é o interesse estratégico, quais são as táticas, os valores e as lideranças do movimento dos atingidos por barragem. O movimento étnico tem suas entidades, o movimento feminista, o movimento dos sem teto, o movimento dos sem terra. Aliás, presta atenção nesse Boulos, que é uma figura extraordinária que está nascendo para a vida pública brasileira, do MTST, do movimento dos sem teto aqui de São Paulo e do Brasil. Só parênteses aqui, porque a democracia acaba produzindo quadros e eu fiquei muito bem impressionado com esse rapaz, todas as vezes que eu vi. Pois bem, o que acontece? É que nós não temos o Sindicato do Interesse Público, não tem a Associação de Defesa do Brasil, não tem a Corporação do Interesse Nacional. E esse é o grande problema hoje da relação com a sociedade civil, porque a tentação dos políticos é bajular esses setores fragmentários e, no raciocínio médio brasileiro dos políticos, é sempre pela negação do outro. Então, a gente, para ser solidário com o sem terra, que evidentemente merece a nossa solidariedade, a gente precisa antagonizar os negros, ou antagonizar o agronegócio. A gente, para defender a dignidade inerente à pessoa humana, a gente está se confundindo com proteção de bandido. Né? Hoje, para o povão, falar em direitos humanos, nessa expressão, sem explicar rapidamente, já estigmatiza o cara como defensor de bandido. Isto tudo nos obriga a um redesenho, que a dinâmica do debate de um projeto nacional ilumina. Porque a soma dos interesses fragmentários não é o interesse nacional. Acreditem nisso. Não. A soma dos interesses corporativos, dos interesses fragmentários, não dá o interesse nacional. É claro que essa interlocução é o que temos, portanto é por ela que nós temos que andar. Mas é preciso liderar a ideia de que todos nós exercitaremos nossos legítimos interesses fragmentários na ambiência de um novo e generoso projeto nacional que caiba, né, aquilo que o professor chama de o vanguardismo includente, que é a nossa grande vontade de ver o Brasil fazer. E nisso ele se animou de falar. breve reflexão. Como estamos numa faculdade de economia, eu quero convidar a sua atenção para um dos defeitos centrais da teoria econômica herdada. E depois eu quero relacionar esse defeito com uma tarefa que temos no Brasil. A teoria econômica que nós herdamos dos marginalistas no final do século XIX é uma teoria de seleção competitiva no mercado, que toma como dado o material sobre o qual esse mecanismo de competição seletiva incide. É como se fosse exógeno, externo, acidental, o material. O material existe ou não existe. A teoria é uma teoria da seleção competitiva. Não é uma teoria a respeito do material. Isso é muito estranho. A fecundidade de um mecanismo de competição seletiva depende da riqueza do material sobre o qual o mecanismo incide. Façamos uma comparação com a síntese neo-darwiniana na biologia, nas ciências da vida. Há uma teoria de seleção competitiva, que é a evolução darwiniana, e há uma teoria a respeito da formação do material, que é a teoria da mutação e da recombinação genética. Nesse ideário econômico dominante, nós só temos metade dessa teoria. Onde está a outra metade? Não existe. Agora, permitam que eu relacione isso à nossa discussão a respeito do Brasil.
o atributo mais importante do Brasil é sua vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. O Brasil é um caldeirão de energia humana. Esta é a base da diversificação, dos experimentos e das experiências de vida do povo brasileiro. Reduzida a seus termos mais essenciais, a nossa tarefa agora é construir uma estrutura de instituições econômicas e políticas e de educação, de capacitação dos brasileiros, que equipe esta vitalidade em vez de suprimir-la, que promova a diversificação radical do material, do nosso experimentalismo brasileiro, que dê braços, asas e olhos à vitalidade brasileira. Fechar, queria de novo agradecer em nome da Gestão Amparella a presença dos dois convidados, reiterar que vamos ter o próximo debate de economia brasileira com o Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, e reforçar como é importante, como estudantes e como cidadãos, ocupar esses espaços de debate político e econômico que possam apresentar a conjuntura das mais diferentes pontos de vista e construindo assim nossa visão sobre os assuntos. Obrigada.